Olá pessoal, olá Dr. Sérgio, começamos agora o Metafísicos no Ar. Olá Dr. Clayton, hoje vamos conversar tudo sobre modelação de nariz. Que maravilha, hein? Todas as técnicas? Todas! Por ocupar a região central da face, o nariz representa o elemento mais marcante na harmonização facial. Quando o nariz apresenta uma desarmonia de suas estruturas entre si ou com as dimensões da face, ele pode trazer um desconforto psicológico ao paciente, comprometendo a autoestima e as relações interpessoais. Dr. Sérgio, qual é a regra para o nariz bonito? Não existe uma regra fixa e definida para conceituar um nariz como bonito. Porém, existem critérios geométricos de proporções e dimensões bem estabelecidas que devem ser dominados pelo cirurgião plástico. Existe um conceito esteticamente dominante? O nariz pode ser considerado esteticamente aceitável quando está em harmonia com as demais estruturas anatômicas da face e com a altura do paciente, formando assim um conjunto equilibrado em sua forma e dimensão e que agrada ao visual. Já diziam os filósofos latinos que bonito é aquilo que agrada à vista. E o que as pessoas esperam de um procedimento estético para o nariz? Quando o paciente procura um cirurgião plástico a fim de se submeter a uma rinoplastia, o que ele realmente deseja é ter um nariz remodelado de acordo com seu conceito subjetivo de beleza. E qual o papel do cirurgião plástico? Cabe ao cirurgião orientar este paciente, analisando com ele quais são as imperfeições estéticas que o nariz apresenta, levando em consideração o desejo do paciente e os padrões tradicionais de beleza que estabelecem classicamente as medidas e a forma de um nariz bonito. Antes da rinoplastia, o cirurgião e paciente devem chegar a um acordo sobre o tipo ideal de nariz que se adapte bem ao paciente. Então vamos lá. Sabemos que a análise da anatomia artística do nariz compreende o dorso, a ponta, a relação dorso-ponta, o ângulo nasolabial daqui até aqui e a abertura das narinas. Explica para nós essa estrutura. O dorso se inicia entre as sobrancelhas e termina antes da ponta do nariz. As alterações inestéticas do dorso são a giba ou caroço, que corresponde ao nariz de turco, ou a falta de projeção, que corresponde ao nariz selado ou de japonês. Em relação à ponta, as alterações inestéticas são ponta excessiva ou bulbosa, que é o nariz de batata, causada pelo hiperdesenvolvimento das cartilagens alares, ponta bífida, causada por uma fenda entre as cartilagens alares, e ponta deprimida, causada pelo hipodesenvolvimento das cartilagens que sustentam a ponta nasal. Na relação dorso-ponta, existem três possibilidades vistas de perfil. Primeiro, a ponta mais saliente que o dorso. Segundo, dorso e ponta alinhados, onde a ponta é a continuação direta do dorso. E terceiro, dorso mais saliente que a ponta, que corresponde ao nariz caído. Nas mulheres, para ter um resultado gracioso, deixamos a ponta meio centímetro mais alta que o dorso e nos homens o dorso e a ponta alinhados. O ângulo nasolabial é o ângulo formado entre o nariz e o lábio. A abertura correta desse ângulo é extremamente importante para a obtenção de um nariz que se projeta como elemento estético fundamental na face. Nos homens, sua abertura deve ser ligeiramente menor do que nas mulheres. Também nos homens, o esteticamente correto é um ângulo de 90 a 100 graus, enquanto nas mulheres o esteticamente correto varia de 95 a 120 graus. Um ângulo abaixo de 90 graus gera um aspecto de nariz caído. Em relação à abertura das narinas, quanto mais abertas as narinas, maior é a distância entre as asas nasais do nariz e maior é o ângulo bialar. Narinas muito abertas ou asas nasais largas são inestéticas quando fogem ao padrão étnico. Qual a diferença entre rinoplastia e rinomodelação? Vamos falar primeiro de rinomodelação. A rinomodelação é feita com ácido hialurônico ou caprolactona, com agulha ou cânula. É um procedimento indolor, com uma durabilidade de 1 ano em média. Não exige repouso das atividades laborativas, apenas 24 horas de repouso das atividades físicas, de esforço ou impacto. É feito um curativo com um pequeno pedaço de micropore onde se introduziu a cânula e este deve permanecer por 12 a 24 horas.
O nariz fica inchado somente nas primeiras 72 horas. Não fica nenhum roxo, porém a ponta pode ficar um pouco vermelha por alguns dias. Não é necessário dormir de barriga para cima, mas é importante não encostar o nariz no travesseiro. E a rinoplastia? A rinoplastia cirúrgica é feita no centro cirúrgico sob sedação venosa e anestesia local e envolve cortes e cicatrizes na mucosa e na pele do nariz. Os pontos da mucosa não precisam ser retirados, são absorvíveis, e os pontos da pele precisam ser retirados, porém as cicatrizes são imperceptíveis após 6 meses. A rinoplastia não cirúrgica ou rinomodelação é feita no consultório com bloqueio anestésico sem dor. O procedimento acontece a partir de um furo com agulha fina na ponta do nariz. Ou seja, não tem cortes. Quem produz o resultado mais duradouro? A rinoplastia cirúrgica proporciona um resultado definitivo e duradouro. Porém, exige um repouso bem mais intenso, além de gerar um inchaço no nariz, nas pálpebras e na região malar. O inchaço das pálpebras e da região malar desaparece em até 21 dias, enquanto o inchaço do nariz dura até 1 ano. Isso mesmo, o nariz muda até 1 ano depois da rinoplastia, mas muda para melhor. Deve ser feito repouso das atividades laborativas por pelo menos 48 horas, por conta da quantidade de anestésico utilizado na cirurgia e para que não haja formação de hematomas ou sangramento nasal. O retorno às atividades físicas deve ser feito após 15 dias de pós-operatório. Se for feita a fratura dos ossos nasais, o paciente terá hematomas importantes na região das pálpebras e bochechas, que podem durar até 21 dias, tempo que se deve evitar radicalmente a exposição solar. Nesses casos, os curativos são feitos com tampão intranasal que permanece por até 24 horas. Aquaplast é um plástico maleável que permanece por 7 dias e o micropore cor da pele que permanece por 14 dias. Fratura nasal significa quebrar o nariz? Explica isso pra gente. A fratura nasal compreende a separação cirúrgica entre os ossos nasais e os processos nasais da maxila e permite um estreitamento do nariz na visão frontal, gerando um nariz mais fino e um rosto mais alongado e harmônico. E o nariz grego? O nariz grego é um nariz clássico e tem como uma das suas principais características uma linha dorsal mais direta do topo até a ponta na visão de perfil. Não possui curvas, saliências ou vincos, o que deixa o rosto com traços mais fortes e destacados. É verdade que é um dos modelos de nariz mais pedidos nos consultórios de cirurgia plástica? Sim, porque é um nariz com personalidade e considerado por muitos como o mais elegante, como o da famosa estátua de Davi de Michelangelo, e nos dias de hoje da ubermodel brasileira Gisele Bündchen e do ator Cauã Raymond. A plástica de nariz é um dos procedimentos mais complexos e importantes entre as cirurgias plásticas, porque o nariz exerce um papel fundamental na harmonia do rosto. Por isso, vou alertar. É muito importante que antes de submeter a essa cirurgia, o paciente procure um cirurgião plástico qualificado e com especialização comprovada. Isso significa o médico portar o título de especialista que é identificado pelo Registro de Qualificação de Especialidade, ou RQE, que pode ser conferido no portal do Conselho Federal de Medicina. Em tempo de Dr. Bumbum, cuidado! Excelente! Por hoje é só. Encaminhe suas dúvidas para contato@metafísicos.com.br. Mais uma vez, obrigado pela companhia. E até o próximo episódio, cujo tema será qual, Dr. Sérgio? Dando sequência às dúvidas dos nossos seguidores, falaremos sobre dieta mediterrânea. Aguardem!